Eu espero que as pessoas que possam ouvir, né, esse podcast compreendam que também não é tão fácil emplacar polêmica. Podem me chamar de Léo Dias, que não há problema algum. O problema é que eu estou no meio da guerra às drogas, eu estou no jacaré, eu estou no pior hoje que a cannabis pode enfrentar. Então eu não tenho tempo para esperar o mercado desenvolver, o mercado andar. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. A gente é o que a gente acredita. E é baseado nisso que a Aleda vem construindo a sua marca há 18 anos. Se você buscar na memória, com certeza vai se lembrar de alguma história em que a Aleda esteve presente. Seja num adesivo na janela de algum familiar ou apoiando artistas e eventos independentes. Aliás, não sei se você sabe, mas foi a Aleda que inventou essa coisa de fumar na celulose. E desde então, abriu um mercado gigantesco no Brasil. Em 2007, a Aleda já estava em mais de 50 países. Mas eles não são somente um produto. A maior fortaleza da Aleda é o seu consumidor. Eles acreditam nos maconheiros correria e nos bom vivant, naqueles que fumam para relaxar com os amigos e naqueles que encontram uma companhia no beck. Porque a planta inspira e faz criar grandes coisas. Afinal de contas, Picasso pintou um de seus maiores quadros, chapado. Com ela, também somos impulsionados a desafiar o status quo e a criar um mundo mais inclusivo e aberto. Enxergamos um futuro em que o nosso universo deixe de ser um tabu e se torne parte de uma sociedade progressista e consciente. Que a Aleda seja reconhecida não apenas por uma mera escolha de consumo, mas pelo seu papel ativo na promoção da saúde e bem-estar e na defesa dos direitos individuais. A Aleda e a sua comunidade estão escrevendo página a página de uma história disruptiva com milhares de protagonistas e nenhum coadjuvante. Aleda, nossa história, seu lifestyle. Você pode até não concordar com o que ela fala ou não gostar de como ela fala, mas você provavelmente visualiza todos os stories da gata. Pois é, eu, você e muita gente da cena canábica tá de olho nas atualizações que a minha convidada de hoje publica diariamente nas redes sociais, comentando os bastidores do setor. Ela não tem medo de comprar briga e sai por aí cutucando meio mundo. Inclusive já cutucou essa jornalista que vos fala, que por sorte não é rancorosa e não resiste a uma boa história. Por isso eu fiz questão de trazer aqui essa figura polêmica que, apesar das polêmicas, também desperta boas reflexões. E como todos nós sabemos, refletir sobre como estamos construindo o mercado brasileiro da cannabis é sim muito importante. Gabi Uide, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Muito obrigada. Adorei a apresentação, viu? Valeu. Mas é a pura verdade, Gabi. E antes de mais nada, nossa pergunta de praxe é: o que você, quando criança, queria ser quando crescesse? Eu queria ser modelo, adorava modelar, fotografar, desfilar, era o que eu fazia na infância, o que eu gostava, o que eu imaginei, né, ser adulta, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eu caí meio que de paraquedas no cenário canábico, foi o que me deu vontade de viver, trabalhar, me deu uma profissão e tô aí até hoje. Maravilhoso, mas você chegou a fazer alguma coisa assim de modelagem, de participar de concursos de beleza, essas coisas? Eu cheguei sim, eu sou do interior, eu tinha uma tia que sempre
me trazia para a capital para que eu fotografasse, tivesse oportunidades, mas eu também não era muito empenhada, sabe? Eu era do interior e tudo mais, então não foi algo que eu prossegui. Boa. E, Gabi, então, pra começar, conta pra gente como é que foi esse estalo de começar a produção de conteúdo sobre cannabis. Eu comecei a me introduzir no cenário da cannabis em 2018, 2019, e foi meio que aleatório. Eu comecei a cobrar as empresas sobre um caso de violência doméstica. Na época tinha um influenciador canábico muito famoso, do qual eu acompanhava nas redes sociais. Eu era apenas uma usuária, estava ali fazendo meu tratamento medicinal com cannabis, e acompanhava esse influenciador, e ele começou a praticar violência doméstica de uma maneira explícita. E eu comecei a cobrar as empresas que o patrocinavam na época sobre o posicionamento em relação a isso, de estar patrocinando justamente uma pessoa que estava ali agredindo mulheres. Então, comecei a bater nessa tecla, fiquei por muito tempo no meio, cobrando as empresas e tudo mais. E até que eu tive um embate justamente com agressão em um evento canábico no Rio de Janeiro, Pot in Rio 2020, né? Quem conhece a Gabi Weed desde o início vai lembrar dessa história. Acabou que eu fui colocada para fora do evento, junto com meu ex-marido, né? Na época nós estávamos casados. E foi aí que então eu comecei a ter uma visibilidade, ter um espaço e aproveitar disso para aplicar minhas ideias, né? Em relação justamente à violência doméstica. Acabou que depois de um tempo, para tentar invalidar o meu discurso, começaram a tratar a Gabi Weed como a Gabi Weed do prensado, justamente porque eu estava na área do jacaré e resolvi aproveitar o engajamento para produzir um vídeo, né, explicativo, direcionado à comunidade, direcionado às favelas, ao público periférico e tudo mais. E daí esse vídeo foi super criticado na época, era muito difícil falar de prensado, não se falava, né, nem para o público do prensado não havia conteúdo. Então, quando eu vi que eu comecei a sofrer críticas sobre isso, né, um lado me criticava, mas a comunidade, que foi o Jacaré, né, na época onde viralizou meu conteúdo, começou a me apoiar e achar muito legal as informações que eu estava trazendo, eu resolvi então começar a produzir, né, conteúdo ligado ao cenário canábico, sempre batendo na tecla da população baixa renda, trazendo pautas relacionadas às periferias e aos usuários periféricos. E aí continuei, tô aí até hoje, e deu no que deu tudo. E Gabi, como é que foi assim? Teve algum momento que foi assim muito crucial no seu crescimento como jornalista, como produtora de conteúdo de cannabis, assim? Porque, claro, hoje você já tem quase 20 mil seguidores, todo mundo sabe quem é a Gabi Weed, né? Mais até do que o número de seguidores que você tem ali no Instagram, que isso, né, é meio bobagem, uma hora pode desaparecer, não, mas as pessoas, de fato, no dia a dia, sabem quem é a Gabi Weed, comentam o que a Gabi Weed fala. Em que momento teve esse boom, assim, das pessoas passarem realmente a te conhecer? O boom começou lá em 2020. Todo mundo já conhece a Gabi Weed pelas polêmicas. Eu tenho vários booms. Há várias polêmicas que eu trago. Eu confesso que todo ano tem uma polêmica diferente. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Não há só algo uma específico para ser o boom. Não, são várias polêmicas. Exato. Quem conhece a Gabi Weed sabe que a maioria das pautas que explode, que são ligadas a polêmicas, são pautas que eu trago, sabe? Então, assim, obviamente eu fui melhorando o jornalismo, eu fui estudar, né? Então, assim, eu fui melhorando a capacidade de produzir um conteúdo mais jornalístico, porque antes eu tinha um viés muito humorístico para conseguir alcançar o público, né, que eu precisava. Eu lembro muito de um hater que me deu haters, né? Vamos falar corretamente, hater, que me deu um estímulo, porque ele me disse, olha, se você continuar dessa maneira, você vai ser o Nelson Rubens da cannabis. E ao invés de eu ficar muito brava com isso, né, a intenção era, eu comecei a prestar atenção e entender quem era o público que o Nelson Rubens alcançava. Eu entendi, para que eu pudesse entender quem era o público que eu também deveria alcançar. E foi isso que aconteceu. Então eu comecei a produzir conteúdo mirando um público. É muito difícil as pessoas até entenderem isso, né? Porque a Gabi Weed não alcança um padrão necessário da indústria, né, que se pede, mas eu tenho um público específico que eu foquei nele e que eu consigo alcançar. Então, assim, eu tenho vários booms. Então, dizer que foi tal boom, eu tenho um boom de violência doméstica, tem sobre empresa que vendia produto falsificado, sobre a questão do Delta 8, sabe? Tem várias polêmicas que eu me inseri no cenário canábico e comecei a bater na tecla, porque não é tão fácil, Anitta, também emplacar polêmica. Eu espero que as pessoas que
que possam ouvir, né, esse podcast, compreenda que também não é tão fácil emplacar polêmica. Você tem que estar batendo na tecla, você tem que estar lembrando sempre, tem que estar alertando as pessoas, aí sim você vai conseguir um engajamento. Não é tão fácil quanto parece, sabe? Então, assim, o Gabi Witch tem vários booms, não tem como nem numerar um especial, todos são sempre no mesmo nível. Você comentou isso do Nelson Rubens. Nelson Rubens tá um pouco mais, o pessoal já pro mais de 30 sabe bem quem é o Nelson Rubens. Menos de 30, alguns, mas menos de 20, certeza que não. Então, assim, eu já ouvi muita gente te comparar ao Léo Dias da Cannabis, né? Sim, e eu queria sim. saber se você se vê assim, ou como você se sente com isso, com esse tipo de comparação. Você falou que no começo usou isso até pra entender qual que era o público que você podia atingir. Exatamente. Não tem problema algum, não tem problema algum. No início era chato, sabe? Era uma coisa chata. Quando eu não entendia quem era o meu público, era uma coisa que me incomodava. Quando eu passei a entender, aí sim, hoje eu faço piada, meme, sabe? É Sônia Abrão, Nelson Rubens, Léo Dias, fofoqueira canábica. Então eu faço disso hoje inspiração. Acho o Léo Dias, assim, um excelente jornalista. Obviamente ele tem os vacilos dele, mas ele é um excelente jornalista. Tem casos, por exemplo, como no assédio daquele José de Abreu na Globo, que foi o Léo Dias, pautas que o Léo Dias teve coragem de trazer. Então, assim, no jornalismo relacionado a bastidores, nem tudo é ruim. Obviamente que ninguém quer se tornar pauta, né? Eu não quero virar pauta, eu não quero me tornar polêmica, porém é necessário, como o caso de desvio de dinheiro que nós temos aí no cenário canábico, que todo mundo sabe. Então, assim, muitas vezes não é valorizado por um público, obviamente o público mais da elite usa isso como deboche, mas eu entendo que eu sou vista dessa maneira pela baixa renda mesmo, pelo público ali dos usuários de prensada, a galera do cultivo, que eu também tenho muito apoio hoje, muita entrada dentro dos cultivadores do Brasil, né? E é isso, não me incomodo não e bola pra frente, podem me chamar de Léo Dias que não há problema algum. Então, aí você fala que tem esse lance do seu público ser de baixa renda e tal, mas assim, a real é que todo mundo é seu público, né, Gabi? A gente vê que todo mundo tá bem informado a respeito do que você tá publicando, tá todo mundo comentando, nos eventos que o pessoal se encontra, sempre sai o nome da Gabi Witch. Mas sempre relacionado a alguma polêmica, né? Foi uma pauta que eu tive que abraçar. Não existia alguém que abordasse as polêmicas. Não existia alguém que trouxesse aquilo que ficava, né, que se varria para debaixo do tapete no cenário canábico. Então, assim, hoje em dia nós somos uma oposição, nós damos voz desde um empresário, um milionário que teve o dinheiro desviado, até uma pessoa que, por exemplo, teve um problema para entrar num evento, sabe? Então a gente tenta alcançar todos os públicos. Então, assim, a nossa pauta é desde do Léo Dias até Roberto Cabrini, né? Porque a gente também faz reportagens especiais, né? Assim, tem casos que a gente já está batendo na tecla, trazendo atualizações já há 1 ano e meio, então a gente consegue alcançar, sabe, todos os nichos. Então, é isso. Então, aí você fala justamente, né, de que não tinha ninguém fazendo isso e totalmente, e segue não tendo gente fazendo isso, e aí tem gente que fala que e eu sou um pouco confusa em relação, eu não tenho uma posição também, porque ao mesmo tempo que eu vejo, obviamente, a necessidade de você criticar por dentro para melhor construir o cenário, eu também fico em dúvida se o fogo amigo pode atrapalhar o crescimento do mercado, né? Porque a cannabis já tá recebendo chumbo de, congresso, pessoas X no mundo. Você que faz parte do mercado, que faz parte do setor, também tá lá botando bala em cima de quem tá trabalhando dentro do setor. Eu queria ouvir qual é a sua perspectiva nesse sentido, assim, se você vê que o seu trabalho pode chegar a atrapalhar o crescimento da indústria ou não. Da indústria que eu digo é o setor. Assim, Anitta, o problema é que eu tô no meio da guerra às drogas, eu tô no jacaré, eu tô no pior hoje que a cannabis pode enfrentar. Então, eu não tenho tempo para esperar o mercado desenvolver, o mercado andar, a fila indiana que criaram no cenário canábico, onde nós temos que esperar o medicinal avançar para depois a gente correr atrás da guerra às drogas. Eu realmente não me incomodo com a opinião hoje do mercado canábico. Eu vejo que tem que ter mudanças dentro do próprio mercado para que depois eu possa cobrar à população um apoio à causa canábica, porque da maneira que está é uma maneira horrível, onde tem coisas que acontecem que são explícitas, enquanto o povo lá, os cultivadores, o povo do prensado está esperando essa galera que está no mercado da cannabis medicinal legalizar, e eu tenho uma visão que eles não têm interesse que as outras pautas necessárias do cenário canábico avancem, porque hoje nós temos que esperar. O que o mercado pede hoje para os cultivadores, o que o mercado pede hoje para o povo do prensado que está na guerra. No Jacaré, por exemplo, foram 28 mortos por causa de prensado, ou seja, a maconha mata
né? A maconha prensada, ela anda matando no Brasil, encarcerando, e isso não é um problema que o mercado da cannabis quer assumir. Então nós vamos também trazer os problemas do mercado da cannabis para mostrar que eles também são problemáticos. Não é só o povo do prensado, aquela pessoa que muitas vezes está entrando para aquela vida por passar fome, por passar necessidade, né? O mercado está roubando, ele está desviando dinheiro, e isso é necessário, porque não levam a pauta do prensado do cultivo para a TV. O que nós mais vemos aí na mídia hoje é a pessoa, um cultivador sendo preso e tratado como químico porque faz curso de hash, né? Vocês que sabem falar corretamente. Eu falo hash, sabe? eu falo então, hash. Assim, então o mercado tem que acordar. Uma vez eu criei uma polêmica quando eu comecei a apresentar publicamente as empresas que estavam proibidas de comercializar remédios à base de CBD através da Anvisa, e isso causou uma polêmica, e muitos empresários reclamaram por que está fazendo isso, por qual motivo esconder, né? Ou porque a população não pode saber que você está proibido de vender canabidiol no Brasil. Então, assim, querem meio que censurar uma pauta, né, que só para eles avançarem. E eu não tenho muito tempo para esperar, porque eu sou mãe de 2 crianças, 2 meninos, né, que crescem num cenário de guerra, e que eles tem que entender que aquilo ali que está sendo comercializado pelo que ele vê na comunidade não é nada mais do que um frasco de canabidiol que está sendo apresentado para a indústria, é tudo maconha. Só que a indústria quer que o povo do prensado, os cultivadores, esperem para que eles avancem primeiro, como é o caso do PL 399, que eu acho um absurdo esse PL 399, porque fortalece somente as empresas e grandes associações, e o povo do cultivo, do prensado, continua ali no proibicionismo. Então eu realmente não me importo com a opinião do mercado, se eu atrapalho ou não, realmente não faço questão de saber, e não irá mudar em nada o meu trabalho e o meu ativismo. É muito bom te ouvir, Gabi, porque esse seu lugar, para mim, o seu valor tá muito nisso, nesse lugar de fala que você tem, nessa vivência que você representa das pessoas com que... Porque é isso, eu tô escrevendo sobre maconha, mas eu não tenho a menor condição de escrever sobre o que tá acontecendo nas periferias, né? Eu não tenho como trazer essa representatividade. Primeiro porque eu não tô no Brasil. Segundo, porque nunca estive nessa realidade, ainda que sim seja de periferia, mas é uma periferia, enfim, né, de São Paulo é um pouco diferente do que está acontecendo no Rio, por exemplo, que é treta, né, tal da faca na caveira. Então, dizer que o seu espaço também é muito importante nesse setor. E aí eu fico me perguntando se você tem medo de perder oportunidades de trabalho por conta dessas inimizades que você pode criar ao longo do caminho. Eu nunca foquei no mercado canábico. As oportunidades que hoje consigo é através do meu público, daquela galera que já curte o trabalho da Gabi Weed, e fora, como eu estive na Meta, por exemplo. Né? Não se imaginava que antes um criador de conteúdo ligado à maconha, né, maconha prensada, porque eu falo abertamente, estaria sentado numa mesa de reunião com o diretor de negócios da Meta. Então hoje as minhas oportunidades estão muito mais fora do nicho canábico do que no próprio cenário. Eu realmente não me importo com parceria. Já tive problemas, Anitta, com questão de fechar parceria, sabe, de patrocínio. Isso no início do meu trabalho, de pessoas se aproveitarem, né, da situação e tudo mais, a visibilidade, sacanear com outras. Então eu realmente, no mercado canábico, isso já não me assusta, sabe, não me incomoda realmente, porque eu consigo arrecadar tudo que eu preciso, graças a Deus, com os meus assinantes, com os meus seguidores, com o meu público. O público hoje financia o jornalismo da Gabi Weed. E oportunidades hoje eu venho buscando fora, né, do setor canábico, como essa oportunidade que eu tive de estar na Meta, de conversar, de falar sobre censura, algo inédito no mercado canábico hoje. Acabei de ter, inclusive, a minha comunidade, o meu canal no WhatsApp verificado, o primeiro canal verificado hoje no país relacionado à maconha é o da Gabi Weed. Então as oportunidades estão surgindo, mas fora do nicho canábico. Então, assim, realmente o mercado canábico hoje eu não me importo em ter parcerias dentro do setor canábico. Obviamente, quem quiser, né, não vamos dispensar. Tá aberto, porque a situação né? tá difícil. Claro, mas, pode assim, chegar. Não é algo que me incomode, né, perder ou não parceria. Não é irrelevante. Tá. E conta pra gente, então, Gabi, como é que você faz pra ficar informada do que rola em outros estados? Porque você tá morando no Rio e você sabe do que tá acontecendo no país inteiro. Então, como é que é a sua rotina de apuração? Bom, eu tenho muitos contatos, eu tenho muitas fontes, né? Eu consegui formar uma base de confiança. Hoje as pessoas confiam na Gabi Weed, né, e passam muitas informações. Eu pesquiso muita coisa, eu tenho uma relação de empresas, né, de associações, onde eu estou sempre buscando sobre processos, né, sobre ações, sobre questões, publicações no Diário Oficial. Então eu faço um trabalho diário de apuração, né, em relação através de processos e tudo mais. E eu tenho muitas fontes, né, eu sempre recebo aquela, Gabi, está acontecendo isso, e nós vamos começar um trabalho de apuração, né,
da pauta. Então, eu sempre através de contatos. Hoje eu tenho uma base muito sólida de confiança com personagens canábicos do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste, sabe? Norte, Nordeste. Isso eu fico muito feliz. Eu tenho um alcance Sai muito do grande. eixo, né? Sim, com esse povo, é muito fora do eixo. Assim, hoje nós temos contato praticamente com o Brasil inteiro, como você bem mencionou, sabe? E é através de contatos mesmo, das pessoas indicando que gostam do nosso trabalho. Ah, Gabi, conversa com essa fonte aqui que tem algo para contar, sabe? E através da própria mídia mesmo, né? Tem casos que a gente fica sabendo na mídia, que vamos apurar mais a fundo, sabe? Claro. Conseguimos trazer algo mais interessante, né? Algo mais nichado, né? Dentro do nosso nicho mesmo. Então, assim, é dessa maneira que eu vou fazendo, muito baseada em fonte. Inclusive, eu gostaria de agradecer a todo o meu público que confia no trabalho da Gabi Witt, porque hoje a gente faz um trabalho também de manter a fonte em anonimato. Isso é muito importante, né, para aquela conexão do jornalista, para ele ter acesso a informações seguras, ele manter a sua fonte segura, e só tenho a agradecer mesmo ao grande público que confia no trabalho da Gabi Witt. Bueníssimo. Gente, a gente vai para uma pausa aqui rapidinha e já já a gente está de volta. Talvez você não saiba, mas esse podcast nasceu de uma newsletter. Ué, como assim? É que o Cannabis Hoje começou como um boletim de notícias canábicas em janeiro de 2021 e depois ele virou uma página no Instagram, um site, pra finalmente virar também um podcast. A gente segue firme lá na News e se você ainda não recebe o nosso boletim mensal, eu te convido a acessar o cannabishoje.substack.com e assinar gratuitamente. Assim você segue bem informado sobre os bastidores da cannabis. Oiê, meu povo, voltamos para essa conversa com a Gabi Witt, essa mulher que move muito comigo a cena canábica. Gabi, antes de trabalhar com a cannabis, você chegou a trabalhar com outra coisa? Não, eu não cheguei a trabalhar com outra coisa. Eu fui mãe muito cedo, aos 18 anos, eu entrei em depressão pós-parto. Eu passei anos na depressão. Então, assim, eu realmente não fazia nada. Eu ficava deitada numa cama praticamente 24 horas, levantava para tomar um banho, para fazer as necessidades, e passei minha vida, boa parte da infância do meu filho, né, nos primeiros anos dele, em cima de uma cama depressiva. Caraca. Né? Então, e foi através do uso da maconha, já como última alternativa, porque eu fiz muitos tratamentos químicos antes, usei muito antidepressivo, e eu comecei a entrar na cannabis justamente como última opção. Uma amiga falou, eu fiquei tão bem da depressão, e eu resolvi então pega lá uma maconha prensada mesmo que eu vou fumar. Por isso que tem muito isso contra a Gabi Witt, né, que eu falo que eu me curei com maconha prensada, mas essa é a verdade. Eu já tive a oportunidade, inclusive, Anitta, de vender essa minha cura, sabe? Já tive empresas que, Gabi, você melhorou muito, tá, vamos aqui fazer uma propaganda de um frasco de CBD, mas eu estaria mentindo, né? Eu não posso mentir para o público. Eu me curei, foi com prensado, obviamente, isso não é apologia, não estou incentivando ninguém a usar, mas é a minha verdade, né? Foi o que eu passei na minha vida. Então, eu não conseguia trabalhar, não fazia nada, porque eu era literalmente doente, né? Eu fui diagnosticada em 2017 com transtorno depressivo moderado com risco de suicídio, literalmente, tá lá. A receita, inclusive, o laudo do médico, inclusive tá lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, tem lá nos destaques todo esse material que eu sempre publiquei. Então eu nunca tinha trabalhado antes, eu justamente trabalho direto com o mercado canábico, né, quando eu começo a criar conteúdo, começo a bater nas pautas, né, interessantes, começo a acertar quem era quem. Eu acho que nesse meu caminhar de trabalho no cenário canábico, talvez eu batia em pessoas que não eram corretas de se bater, sabe, existia algo muito maior, né, após aquelas pessoas, e foi realmente o cenário canábico foi o que me impulsionou numa vida totalmente independente. E Gabi, a gente estava conversando no intervalo, né, sobre a questão da violência doméstica que você sofreu e tal, e eu queria saber, se você quiser entrar nisso, obviamente, aqui ao vivo, para falar, né, como é que tá essa questão, porque também você, nos seus vídeos, você sempre fala que quem te bancava era o seu ex-marido, e agora você tá por você mesma, então aí com seus apoios e tal, como é que você tá fazendo para dar conta? Me conta um pouco da sua vida. Eu tenho apoio da internet, dos meus seguidores, eu não tenho que reclamar sobre os meus seguidores, sobre todo o apoio que eu consigo na internet, eu consigo estar viajando, eu consigo estar pagando meu aluguel, todo o apoio hoje que eu tenho é do cenário canábico. Eu também não posso dizer aqui que o meu ex-marido não foi importante para o crescimento da Gabi Witt. Foi, obviamente, porque ele era o principal financiador. Se eu conseguia fazer muita coisa, patrocinar alguns influenciadores, sabe, fechar parcerias e tudo mais,
com pessoas do cenário, apoiar literalmente, foi por conta dele, né? Inclusive o Instituto Pacheco, ele apoiava muito, ele já financiou vários, né? Assim, a gente tinha que tirar documento de paciente, era ele que financiava e tudo mais, então não posso ser ingrata e dizer que ele não tem participação na história da Gabi Wid de construção. Mas obviamente que você entende o que é um limite na sua vida, você como mulher. Inclusive o cenário na época me criticou, dizendo que eu botei meu marido preso, né, meu ex-marido agora, por bobeira, né, não entendi o que eu estava sentindo, que era violência ou não. E literalmente acabou meu casamento por causa da Abrace. Espero que vocês que possam ouvir isso entendam que foi o meu trabalho jornalístico que afetou meu casamento literalmente, sabe? Então, e assim, hoje eu tô bem, não tenho do que reclamar, tenho todo apoio através dos meus seguidores, mesmo tenho oportunidades de crescer, né, no mercado, para trabalhar, para trazer conteúdo de qualidade. Hoje essa parceria com a Meta diretamente que eu tenho, hoje tem me fortalecido também, né, pode abrir novas portas no mercado aí, para quem quiser parcerias e tudo mais. E vou me mantendo com a ajuda da minha família também, me reaproximei da minha família, porque eu era muito distante de todo mundo, sabe? Querendo ou não, o meu ex-marido me fechou no mundo que eu não precisava de nada, de ninguém, apenas dele. Tudo que eu necessitava era ele que me fornecia, sabe? Você passa a não viver mas viver só naquele mundo e achar que você também não precisa de nada, você precisa de família, de apoio, e não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Mas hoje eu tô muito bem, graças ao apoio da internet. Fico bem claro que todo o acolhimento que eu tive no meu pós-violência doméstica, tanto apoio emocional quanto financeiro, né, que é muito necessário para mulheres que muitas vezes vivem independente de seus parceiros, né, porque eu sou do interior, casei para ser esposa, não para ser uma jornalista. Então, foi essencial esse apoio que eu tive, inclusive eu incluí no meu depoimento, eu disse que se meus filhos não passaram fome, se tiveram como ter algo para comer, foi literalmente por conta dos maconheiros do Brasil. Eu fiz questão que, né, no meu depoimento, que ficasse isso bem claro, e vou me mantendo com a ajuda do meu público. É isso. Hoje o meu trabalho ele é reconhecido, sabe? Isso me deixa muito feliz e também me traz um apoio financeiro. Para o pessoal que está ouvindo a gente e quiser colaborar com você, como é que faz? Qual que é o caminho? Nós temos a benfeitoria, quem quiser contribuir lá, financiar o jornalismo 100% independente da Gabi Wid, né, que fique claro que hoje nós não temos quem financie nosso jornalismo, nós temos lá o link lá no perfil, né, Gabi Wid, e só assinar a nossa benfeitoria, doar o que você puder contribuir, e vai ajudar demais. Bueníssimo. E Gabi, conta pra gente do Instituto Pacheco, que eu sei que existe, mas não entendi, não terminei de entender, e também... Eu já vi, acho que no seu perfil, umas piteiras, umas sedas, não sei. Eu queria saber se esses são fontes de entrada de dinheiro, se você trabalha com isso também, além do jornalismo que você faz. Não, nenhuma, assim, o Instituto Pacheco não é fonte de dinheiro, porque a gente trabalha com doação, não existe movimentação financeira nenhuma do Instituto Pacheco. É a primeira instituição canábica de favela, criada em uma favela em 2020, e nós fazemos distribuição de canabidiol através de doações. Nós recebemos doações de parceiros, né, de empresas, de padrinhos de nossos pacientes, e encaminhamos essas doações. Então não existe movimentação financeira, já existe desde 2020, o Instituto Pacheco. As pessoas batem muito no Instituto Pacheco por conta da Gabi Wid, isso me deixa muito triste no cenário canábico, é realmente algo que me incomoda, porque não saibam, as pessoas não estão sabendo diferenciar o trabalho da Gabi Wid do Instituto Pacheco, que é a primeira ONG canábica do país a distribuir canabidiol no Brasil. Nós começamos em 2020, 2019 as reuniões, em 2020 aí veio a pandemia, nós trabalhamos na pandemia muito, fizemos muitas doações, e hoje não é fonte de renda. A questão das piteiras foi algo que eu pensei lá em 2020, sabe? Vendeu muito bem, recebi muitos feedbacks positivos do produto, sabe? O design era muito bonito, foi inclusive pintado à mão por uma artista da Vila Cruzeiro, numa favela aqui do Rio de Janeiro, mas acabou que eu não coloquei pra frente, que eu botei apostei, né, todas as fichas no jornalismo, que foi o que tá me rendendo hoje bons frutos. Inclusive, Anitta, eu fui indicada ao Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, Javier Valdez, tá? Que fique claro, é de uma instituição do Peru, né, que reconhece o jornalismo investigativo hoje na América Latina, e quem sabe aí eu possa ganhar, né? Vamos torcer. Tem como a gente votar nisso ou é interno? Não tem como. É juízes, né, especialistas, profissionais da área que, né... Mas avisa a gente. Com certeza. E Gabi, você sente que as pessoas têm medo de você? Em algum momento você chega a pensar ou a repensar a maneira com que você se posiciona? Eu tive que aprender que as pessoas teriam medo da Gabi Wid porque eu estava na comunidade, na favela do Jacaré.
foi difícil eu entender isso, que eu também iria sofrer do preconceito social, por acharem que eu estou falando de prensado, eu vou ser uma pessoa perigosa, eu vou ser literalmente uma bandida. É assim que o cenário canábico enxerga a Gabi Weed. Não me importo mais hoje, porque eu sei da minha essência, da minha verdade, de todo o trabalho que eu faço. Né, o reconhecimento hoje que eu conquistei mostra que é bem diferente do que as pessoas imaginam, mas eu tive que entender que isso era ligado a preconceito social, não ligado ao trabalho, ao que eu falava. Eu sou a Gabi Weed e eu estou na favela mais perigosa do Rio de Janeiro, a realidade é essa. O Jacaré, ele é um local com caos muito grande. Tá aí o exemplo, a maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro foi no Jacaré em 2021, nós tivemos 28 mortes, então uma zona de conflito, e por eu estar nessa zona de conflito, por eu fazer jornalismo numa zona de conflito como essa, as pessoas infelizmente levam para um lado ruim. Eu tive que me acostumar a isso. Hoje realmente não me incomoda, porque eu sei que é algo ligado a preconceito social, algo que não tem como eu evitar, porque eu não vou perder a minha essência, não vou mentir o lugar onde eu moro, vou representar sim as pessoas que gostam muito de mim, que sempre apoiam o meu trabalho aqui nas comunidades do Complexo do Jacaré, não somente na favela do Jacarezinho, mas na comunidade do Rato, tem outras favelas também em torno, a galera conhece a Gabi Weed. Então, assim, isso é ligado a preconceito social, essa questão de ter medo da Gabi Weed. Obviamente que as pautas que nós publicamos são pesadas, né? São pautas que chamam a atenção. Não, medo que eu digo é de estar na boca da Gabi Weed. Porque eu sei que você, por exemplo, a questão da Abrace, né? O povo lá da Abrace caga de medo de você, Gabi. Eles têm, assim... Tipo, eles estão pedindo... Soube que eles estão pedindo para as pessoas pararem você no sentido de, pelo amor de Deus, Gabi, para de falar deles, tá ligado? Não, assim, eu sou processada, né, Anitta? São 7 processos que eu já enfrentei no cenário canábico. Eu não enfrento nenhum processo fora do âmbito canábico. A minha vida é tranquila, desde que não seja no cenário canábico. A realidade é essa. Né? Então, eu trago pautas. Se tiver uma pauta de interesse público, né, ela vai ser publicada, não importa quem você seja. Né? No cenário canábico tem muito isso, mas eu sou fulano de tal, ou eu sou isso, eu sou aquilo, mas comigo não tem essa, eu não tenho interesse em quem você é. Para mim, você não vai conseguir comprar, existe muito isso, infelizmente, as pessoas querem comprar e tudo mais, puxar o saco, mas você vai ser pauta se o assunto que te envolver for de interesse público, for algo grave, entendeu? For algo relevante. Então, assim, essa questão das pessoas terem medo da Gabi Weed, eu sinto muito isso quando querem puxar muito meu saco. Existe isso, sabe? Um pessoal que puxa o saco, sabe? Para não querer virar pauta. A minha independência me trouxe essa autonomia, essa questão muito interessante. Eu sou independente, né? Assim, então não tenho que estar puxando o saco de ninguém e tudo mais. O meu público me dá esse apoio de ser independente. E, assim, realmente as pessoas temem, né? Eu acho que não é nem medo. As pessoas cautela, né? Ah, não quero que a chata da Gabi Weed... Porque, como eu te falei no início do programa, não é fácil emplacar a pauta. Você tem que ficar no assunto. Então, se eu fiz uma reportagem para que ela realmente alcance uma relevância no cenário canábico, a ponto de mudar algo, como nós conseguimos, por exemplo, uma mudança no caso da Expo Cannabis Brasil, que moveu um processo contra o movimento canábico pequeno da Bahia e tudo mais. Ali nós ficamos na pauta até que houve uma resolução legal, sabe? A galera resolveu e não vai ter mais processo e tudo mais. Então, assim, mas nós temos que ficar na pauta para que ela possa crescer. Não adianta só falar. Tem que falar e ir lembrando, né? Então, assim, se não querem virar pauta da Gabi Weed, é só se manter na linha no mercado. Exatamente, só andar na linha. Nós só publicamos aquilo que é realmente relevante e pertinente para o próprio mercado. E teve um momento ali que você falou que seu casamento chegou nesse ponto por conta do caso da Abrace. O que aconteceu exatamente aí? Como é que foi que influenciou? Porque o caso da Abrace eu tive que me dedicar praticamente 24 horas da minha vida, porque eu me tornei a referência. Então, assim, a Abrace é a maior associação canábica do Brasil. Eu comecei ouvindo funcionários e eu comecei a publicar aquilo que os funcionários, o relato dos funcionários. E outros funcionários começaram a me procurar. Isso tornou uma coisa muito grande, do qual eu sozinha tinha que dar conta, porque eu já tinha entrado no caso, já tinha publicado, né, o início da história, eu não poderia abandoná-los. Então, praticamente, eu ficava 24 horas pendurada no telefone, e era só abrace, de manhã à noite, sabe, na minha cabeça. E isso acabou influenciando o meu casamento, porque aí, qualquer problema, eu tinha que estar no celular, eu tinha que atender, eu tinha que dar atenção, porque eu comecei a perceber que era um caso da minha vida, porque eu comecei com uma coisa pequena, trabalhista, depois eu cheguei ao ponto de desvio de dinheiro. Então, assim, os funcionários começaram a procurar a Gabi Weed, não somente da Abrace, inclusive de outras associações. É interessante ressaltar isso, porque o caso da Abrace, ele abre um leque de opções para os funcionários correrem atrás daquilo que eles achavam que não dava, que eles só tinham que ficar em silêncio.
sabe? Então, isso acabou afetando o meu dia a dia, literalmente, a ponto dos meus filhos saberem o nome de pessoas do caso da Abrace, como, por exemplo, o ex-diretor Iveson, o Raul. Os meus filhos já sabem o nome dessas pessoas, porque foi algo que ficou tão no nosso dia a dia por muito tempo. Sim, hoje não. Hoje não, hoje depois que eu publiquei as reportagens e tudo mais, hoje tá menos, sabe? Hoje não tem aquela pressão toda. Mas no auge disso, do fim de novembro, no fim de agosto, mais ou menos, setembro, ali até mais ou menos maio, isso estava muito ainda, sabe, pelo início de maio, isso estava muito ainda pesado, do qual eu tinha que ter uma atenção maior ao caso, e eu tive que escolher literalmente entre a carreira e o casamento. Eu sempre falo isso, né, abertamente, que eu tive que escolher. Ou eu seguia com o caso Abrace, ou eu tirava ele da minha vida e seguia com o meu casamento. E eu escolhi seguir com o caso Abrace e fui até conseguir ser indicada a um prêmio internacional, sabe? Então acho que eu não fiz uma escolha ruim, né? As mulheres devem se escolher por suas carreiras, não sempre por homens. É isso. E vem cá, você vem reafirmando no seu conteúdo a necessidade de que as pessoas de baixa renda também tenham condição de acessar cannabis, e eu concordo muito com isso. E eu sempre fico pensando, para além, né, de facilitar o acesso, também sobre como promover a inclusão dessas pessoas na própria indústria. Então eu queria te ouvir, Gabi, sobre como a gente pode apoiar as pessoas, criar oportunidades, pensar em formatos de políticas públicas ou em formatos para que a iniciativa privada possa promover reparação histórica. Sim, é uma pauta muito complicada. Hoje eu trabalho com a redução de danos sociais. É algo que eu sempre estou pautando, a redução de danos sociais. Nós temos que entender hoje o dano que a maconha ainda causa à população baixa renda, à população periférica. Hoje, qualquer passagem que você tem, até mesmo, né, agora invalidou o artigo 28, mas antes até o 28 mesmo atrapalhava jovens, né, a conquistar o espaço no mercado de trabalho. Hoje falta qualificação básica para os jovens. Então, dizer que a indústria da cannabis vai conseguir fazer a tal reparação histórica de uma maneira efetiva e rápida, nós estamos mentindo, porque nós temos que qualificar essa população no básico do básico ainda. No Jacaré nós temos uma população imensa que não sabe ler e escrever. Então, assim, não é algo que nós iremos conseguir fazer a reparação na marra, como muitos querem propor no mercado canábico e já vir apresentando ideias desse tipo. Eu acho que nós temos que trabalhar políticas públicas que irão apoiar realmente a inclusão desse povo na capacitação profissional, não somente no cenário canábico. Porque você não consegue inserir uma pessoa que não sabe ler e escrever em cenário algum hoje na sociedade brasileira. Essa é a realidade. Então, o mercado não sabe trabalhar exatamente essa questão da reparação de danos. É uma coisa muito básica, muito rasa, sabe, para vender realmente. Então, tem que ter algo muito mais profundo, pessoas realmente preocupadas com a causa num todo. Só que é muito difícil ainda, Anitta, a gente debater o prensado, porque, assim, o prensado querem eliminar o prensado. A maneira que o mercado traz o prensado hoje leva também ao estigma da pessoa que está vendendo o prensado. O prensado, ele é sujo, ele é ruim, ele é péssimo, ele gera guerra às drogas, e a pessoa que está envolvida com esse tipo de substância, ela também vai ser taxada dessa maneira. Então o mercado canábico tem que mudar a sua visão sobre as pessoas periféricas envolvidas com a maconha prensada, porque nós não tem como não ligar uma coisa à outra. Pessoas periféricas vão usar a maconha prensada, porque é a maconha mais barata do mercado, são questões, fatores sociais, isso não vai mudar, e trabalhar a reparação histórica de uma maneira mais efetiva, de uma maneira em que possam realmente financiar políticas que realmente vão capacitar as pessoas, vão alfabetizar as pessoas. Porque, infelizmente, nós temos um analfabetismo funcional muito grande, né? Nas pessoas de baixa renda, pessoas envolvidas com prensado, que não sabem nem que existe o medicinal. É muito interessante debater essa pauta. Quando eu falo, eu sou paciente medicinal, eu falei, meu Deus, mas você pode usar maconha legalmente? Sabe? Nós estamos muito atrasadas ainda, pessoas ainda que nem sequer usam seda, né? Então, nós temos que praticar hoje a redução de danos sociais, diretamente, a ação mais direta hoje é a redução de danos sociais, entender, explicar a lei para o jovem periférico, principalmente para rapazes hoje que perdem a vida na guerra às drogas, né? E depois praticar algo mais profundo, debater, mas realmente o mercado não está muito interessado nisso, essa é a realidade. Mas você tá ligada que você vai ser uma pessoa fundamental nesse processo, né? Obviamente, quando o mercado já estiver mais maduro, quando a gente já tiver passado, né, avançado em alguns pontos aí, mas fazer essa tradução do que realmente acontece e do que realmente faz falta. Mas o mercado, ele é dividido, Anitta, não tem como. Eu vejo assim, uma dificuldade muito grande por essa divisão que o próprio mercado da cannabis medicinal faz. Eles não falam de maconha, eles falam de cannabis medicinal. Então o povo periférico não está inserido na cannabis medicinal, está inserido na maconha. Se eu faço esse separatismo e não quero falar sobre a maconha, os problemas que envolvem a maconha,
Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir reduzir danos para esse povo, eu não vou conseguir realmente aplicar políticas que possam incentivá-los, mesmo tendo uma indústria madura. Porque o problema do Brasil é estrutural, racismo estrutural. Então, assim, mas a como gente tá passar por trabalhando cima pra eles disso? entenderem também, né, Gabi? Não, mas Assim, será que entendem? Porque hoje eu ouço jornalistas que estão, por exemplo, no Folha de São Paulo, dizendo que não pode falar de maconha, tem que falar de cannabis medicinal. Então, assim, eu não vejo avanço nenhum nessa pauta. Existe muito diálogo, sabe? Muito diálogo. Mas a realidade que demonstram a pessoas que vivem nas periferias como eu, por exemplo, eu posso falar pelo Fabelos, que é um grande parceiro meu de São Paulo, da Quebrada de Heliópolis também, tem a mesma visão que eu tenho, que esse mercado não deixaram nem a gente entrar no evento, no Medical Cannabis Fair. Então, assim, como querem realmente ajudar o mercado canábico? Como querem realmente ajudar as pessoas periféricas? O que o mercado canábico está realmente fazendo? No momento, nada. Hoje em dia, o que existe é conversa fiada. Pelo menos esse é o meu posicionamento. Hoje existe conversa fiada. Não acho hoje que ninguém faça algo efetivo não visando lucro. Sabe? Porque existe essa divisão entre a maconha e cannabis medicinal. E o povo periférico não está inserido na cannabis medicinal, está inserido na maconha. Então, enquanto houver o separatismo, não iremos avançar em nada. A não ser que o povo hoje da maconha abandone a cannabis medicinal. É a minha visão. Eu acredito que se o povo começar também a aplicar essa divisão que o mercado canábico hoje, da cannabis medicinal, aplica de maneira efetiva, obviamente o mercado da cannabis medicinal perde apoio, perde doação, perde assinatura no abaixo-assinado, sabe? Porque o povo da maconha também apoia. Mas hoje em dia vem apoiando de uma maneira errônea, deixando o povo da cannabis medicinal dominar e eles somente ditam o que nós temos que fazer. É isso. eu tô nessa tentativa. Não, é total de acordo com você. E eu tô nessa tentativa também de tentar mostrar pro mercado, para as pessoas com quem eu tenho contato, de que é tudo a mesma coisa. A gente tá falando de maconha, a gente tá falando de cannabis, tem o mesmo nome, a mesma coisa, e não tem que ter essa divisão do que é medicalizado. Aliás, do que é medicalizado, sim, que aí eu tenho uma interpretação de que existem algumas doenças mais graves que, de fato, precisam de medicalização através da cannabis, mas o resto é bem-estar, é terapêutico, né? Você pode estar usando para dormir, pode. Né? Fitoterápico. Se vamos aplicar a maneira que a Anvisa determina, né? É um fitoterápico. Então não muda nada para um maracujina, né? A maconha hoje na interpretação da Anvisa, fitoterápico. É isso. E vem cá, você que é uma mulher de periferia, mãe solo de 2 crianças, que está abrindo o seu próprio espaço na cannabis, onde é que você quer chegar? Qual que é o seu sonho dourado? Olha, Anitta, eu pretendo um dia sair do nicho canábico, porque eu acho que realmente é algo que me acaba com a minha saúde mental. Assim, sabe? Eu queria hoje, o meu sonho como profissional é estar numa redação de TV. Sim, é estar numa redação de TV, sabe? De produzir reportagens para TV. Hoje já estou com alguns contatos que, se eu continuar trabalhando duro, eu consigo estar realizando esse sonho e expandir o meu trabalho, que começou no mercado canábico, mas ainda assim é muito cansativo. Eu gostaria que outras pessoas fizessem o mesmo trabalho que a Gabi Weed, dessem voz a trabalhadores, às pessoas hoje que não têm voz, né? A gente usar o nosso espaço para poder fortalecer, colocar pessoas que são isoladas nesse meio para falar, trazer pautas polêmicas, sabe? Eu gostaria que tivesse uma outra pessoa para apoiar, porque hoje eu sou muito sozinha e geralmente eu não consigo apoiar todo mundo, sabe? Hoje a questão dos trabalhadores do mercado associativo foi uma pauta que eu entrei pela Abrace e acabou que hoje eu tenho denúncias de inúmeras outras associações dos quais eu não tenho capacidade de abraçar todo mundo, sabe? E se tivesse outras... Apesar que teve, né? Há pouco tempo aí, você da Revista Brisa, vocês da Revista Brisa trouxeram, né? Uma reportagem aí sobre os trabalhadores, né? Do mercado, deu até uma polêmica, né? Deu até uma polêmica e tudo mais. Mas, assim, de uma maneira mais incisiva, sabe? Ser direto em cima dessas pautas. Hoje só eu que faço isso e eu fico um pouco sobrecarregada. Por isso que eu penso, hoje eu almejo buscar um apoio numa redação de TV para que eu possa trabalhar justamente com apoio, né? E até conseguir emplacar pautas canábicas, né? Porque a minha meta hoje é levar a pauta hoje que eu trabalhei 1 ano e meio pro Fantástico. Eu já consegui contato já com o Evandro Siqueira, com o produtor e tudo mais. Eu quero tentar levar essa pauta pro Fantástico, né? Canábica, e quem sabe um dia estar numa redação de TV de um grande jornalístico para estar alavancando pautas voltadas à planta livre, porque minha meta é essa, estar sempre no mercado planta livre, ajudar a galera planta livre, né? Não somente focar na cannabis medicinal. Hermoso, não sabia. Uau, fiquei chocada aqui. E, Gabi, então chegou a hora dos quadros. Bora pros quadros? Sim. Bora lá. Gabi, conta pra gente uma história de fracasso, alguma coisa que não deu certo, alguma iniciativa, alguma coisa que você se lembre que
gerou alguma... que pra você se leva como um fracasso, mas que de repente você conseguiu até aprender alguma coisa, ou conseguiu dar a volta por cima? Com certeza, no mercado canábico foram parcerias no início. Eu comecei a ver que tinha uma galera que se aproveitava muito de influenciadores que estavam iniciando, sabe? E aí nos colocavam para fazer falsos sorteios e não entregavam, né, os prêmios e tudo mais. Foi algo que eu me frustrei demais. E ocorreu comigo, né, de eu fechar com uma parceria com uma empresa de vaporizador, a empresa não entregar, né, o vaporizador do ganhador do meu sorteio e eu ter que tirar do meu próprio bolso o valor, sabe, para poder a pessoa não ficar na mão. Então foi algo que realmente não deu certo e que me fez realmente repensar em fechar ou não parcerias, porque tem muita nossa imagem, né, assim, ninguém gosta de ser enganado na internet, então nós temos que zelar por nossa imagem. Então foi algo que realmente fracassou essa questão de parcerias e que hoje eu sempre penso muito em fechar, sabe, no mercado canábico. Tem que avaliar bem a proposta para não ferrar terceiros, né, para não prejudicar justamente os seguidores, as pessoas que confiam no nosso trabalho. Boa. E legalizou, e agora? O que muda na sua carreira? Se amanhã a gente legaliza, e aí eu tô falando de legalizar mesmo, o que acontece? O que você faria imediatamente? Eu acho que não muda muito. Eu acho que a pauta hoje que eu abordo, ela é funcional, sabe? Ela funciona tanto legalizado ou não, sabe? Continuar assim, abordando as empresas, talvez de uma maneira melhor, né? Porque ainda fazer isso em meio ao proibicionismo gera um temor nas pessoas, né? Tem que ter muita vontade, tem que ter, sabe, muita coragem para fazer. Então, acho que se legalizasse, a Gabi Weed conseguiria trabalhar de uma maneira melhor no mercado canábico e outras pessoas também, né? Outros meios de comunicação abordariam melhor e teria mais oportunidades no mercado de trabalho. Essa é a realidade. Porque ainda assim, placar pautas relacionadas à maconha, ainda mais polêmica, é complicado, né? Se tornar algo muito independente. Totalmente. Ainda mais é muito nichado, né? Ainda não tá... isso. Quando estiver legalizado, aí eu acho que vai ganhar um destaque até dentro das redações. E aí, já indo pro último quadro, é o Cannabis Indica, onde a gente pede uma sugestão de algum tipo, sei lá, pode ser uma pessoa, pode ser um filme, pode ser um livro, algum conteúdo, algum podcast que você sugere pro pessoal ir atrás. Obviamente, a gente vai falar dos seus logo, mas agora é de uma terceira coisa, de uma terceira pessoa, enfim. Bom, o que eu indico é que as pessoas estudem melhor lei de drogas. Eu não vou falar nada especificamente sobre pessoas e tudo mais, vou falar no geral, acessível a todas as pessoas. Estudem melhor a lei de drogas e tratados internacionais. Nós temos que entender que tratados internacionais, Convenção de 1971, a Convenção de 1908, né, tratados internacionais referentes a drogas, elas moldaram a Constituição brasileira. Se nós formos usar como exemplo a COAF, né, o Conselho de Controle de Operações Financeiras no Brasil, né, que controla aí a movimentação financeira no país, ela é originária de uma lei proibicionista antidrogas, né, do Tratado da Convenção de Viena de 1988. Então, assim, hoje no Brasil nós falamos muito de legalização sem entender que o proibicionismo ele é internacional. O Brasil só segue regras, o Brasil não tem autonomia para estar legalizando da maneira que hoje é apresentado no mercado canábico, porque segue regras. Nós não podemos esquecer que estamos na América Latina, se produz muita substância na América Latina. O Brasil faz parte da rota do narcotráfico, que envia não somente coca, mas também muita maconha. A Colombia Gold é utilizada no Brasil e foi popularizada na década de 70, 80, junto com os aviões narcos. Então nós estamos na América Latina. Então o que eu aconselho a quem possa, né, estude proibicionismo, estude tratados internacionais, que você passa a entender mais amplamente de proibicionismo, né? Não somente no achismo. Vale a pena compreender que estamos na América Latina, que fazemos parte de todo um mercado, né, de substâncias que são produzidas na América do Sul. O principal mercado hoje é os Estados Unidos, produz na América do Sul, passa ali pela América Central, chega na América do Norte. É um sistema que funciona desde a década de 60, 70. Então, assim, vale a pena estudar sobre tratados internacionais, principalmente a Convenção de Viena de 1988, que é o que é carregado de guerra às drogas. Essa guerra às drogas que nós conhecemos atualmente, ela foi criada após a Convenção de Viena de 1988. Então, quem quiser entender realmente de guerra às drogas, estude sobre proibicionismo internacional, a geopolítica das drogas. Então, assim, Gabi, brigadão, adorei. A gente já chegou no final aqui da nossa conversa, passou rápido até, adorei te conhecer melhor, conhecer como você pensa, conhecer, né, como é o seu ponto de vista. Então é isso, Gabi. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Desculpa qualquer coisa, desculpa a Gabi Weed,
muitas vezes nervosa, inflada, mas é que nós vivemos hoje numa guerra às drogas que nós não temos mais tempo para esperar, sabe, Anitta? Não tem como Total. mais esperar. Então, se nós não corremos por nós, ninguém irá correr, né? Então, assim, Totalmente. existe uma música da Clara Nunes que ela fala, Clara Nunes, não sei se é Clara, esqueci o nome dela agora, não vou acertar, mas ela fala sempre sobre quem tem que correr, né? Se você não correr conosco, você vai correr da gente, a realidade é essa. Então, assim, hoje a gente está num corre muito grande para conseguir a atenção do mercado canábico, para que eles entendam que eles também têm problemas, não é só a guerra às drogas do prensado, que nós possamos no futuro ter planta livre e uma legalização democrática, onde todos possam ser atendidos ao mesmo tempo, né? Nenhum a menos na luta pela legalização. Arrou. Gabi, deixa pra gente então como é que as pessoas te encontram, quem ainda não te segue, como é que te segue, como é que te acha, onde você está? Bom, atualmente nós estamos lá no WhatsApp, nós temos o primeiro canal verificado hoje, né? Relacionado à maconha no país, fico muito feliz com essa conquista. Estamos lá no WhatsApp, então só para pesquisar Gabi Weed, o nosso canal ser verificado vai aparecer rapidamente. E no Instagram, né, que é a nossa principal rede social hoje, Gabi Weed, só pesquisar lá Gabi Weed que todo mundo vai me encontrar rapidamente, com certeza. Mas é Gabi com 2 Is, né? Isso, Gabi Weed, Gabi com 2 Is. Mas só botar tudo Gabi Weed também com isso, só que aparece, né, porque não acaba ficando como referência. Então é isso, gente, chegamos ao final aqui e tamo junto, Gabi. Valeu, Anitta, obrigada, beijo. Beijo. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!